Professora Maísa. Tudo bem, professora? Bora, Kleiber. Tô te esperando já. Bebê, pô, vamos fazer uma videoconferência, professora. Aí cada um fica em casa. Olha aí, ó. Vai. Repreenda esse rapaz. Pessoal entrando aí. Estão me ouvindo? A qualidade tá boa? Áudio e som? Áudio e som. Áudio e vídeo. Hoje a gente vai falar sobre competência, tá, pessoal? Esperar dar quórum aqui. Fala, Vinícius. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, mais uma, né? Mais uma. Enfim. Vamos lá. Qual o assunto da live de hoje? Competência. Competência, vamos lá. Falar um pouco sobre competência. Mas você vai dar aula sobre competência? É. Então, Na vamos lá. verdade, é o primeiro contato aí com competência, né? Conceitos, acho que normas, né? Referentes à competência. Como é que tu separa? Eu sempre gosto de falar, por exemplo, de juiz natural quando eu estou falando de competência, ao invés de falar nas normas fundamentais. Eu primeiro conceituo, né? Eu não sei se os alunos já estão aí já. Já Então, tem estou muita entrando. gente aí. Estão entrando, né? É uma turma de processo 1 ou TGP? TGP. Que aqui eles organizam como se fosse processo 1, né? TGP. Ah, sim. Eu dou competência em processo 1, né? O que é que tem em TGP aí em Rondônia? Assim, a classificação é porque na Faro e a Uniron são bem parecidas. Os dois têm processo 1 de parte geral mesmo, e antes tem TGP. Eu refiz as emendas da Faro e de todo o processo civil, e aí eu deixei em TGP o que é conflito, os meios de solução de conflito, a jurisdição estatal, aí direito de ação, entender o que é ação, jurisdição, princípios processuais e organização judiciária. Só isso, só. Porque aí, como o nosso TGP aqui é para tanto processo civil quanto processo penal e tudo mais, então não entra mais nada disso. Aí depois cada processo vai cuidar das suas
temáticas pertinentes, né? Entendi. Não, aqui é diferente. Aqui a gente tem uma disciplina só para falar dos meios alternativos. Não, assim, mas assim, é porque quando fala lá, não é falar dos meios alternativos em si, mas é falar da parte histórica, né? A autotutela, a autocomposição, não como meios alternativos, mas como meios históricos de solução de conflito até chegar no exercício da jurisdição, de entender que existe uma autoridade, que alguém julgará por heterocomposição e tudo mais. Então, não é bem explicar composição e tudo mais, é muito mais entender a parte histórica processual. Não tem como falar de TGP sem explicar a jurisdição, mas eu É, não entendo ali, né, que tenha que entrar em teoria do processo, teoria da ação, né? A ação até que tem que entrar, mas eu acho que não tem que chegar, como, por exemplo, incompetência. Incompetência em partes e tudo mais, porque senão ficaria muito processo civil, e aí perde o porquê de ser uma teoria geral do processo em si. Né? uhum. Mas se a intenção for teoria geral do processo civil, aí eu repartiria de forma diferente. Né? Bom, acho que temos quórum aqui, a gente pode até começar já, né? Eu Tem acho alguns que estamos aí. conceitos, nos Pode começar conceitos. aí, você que manda aí. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí. Mais uma live aqui. Agradecer ao professor Vinícius, que vai dividir tela comigo aqui. Sempre uma honra, professor. Né? Opa. Quase acriano, é mais acriano do que muito acriano aqui. E vamos falar hoje sobre competência. Né? Competência. E eu sempre, quando começo a falar sobre um assunto, eu gosto sempre de começar com um conceito, né? O conceito de competência. É importante os senhores entenderem, né, qual seria o conceito de competência. E aqui nós estamos falando da competência jurisdicional, tá? Competência que é aquela quantidade de poder atribuída a determinado órgão. Então, gosto de conceituar a competência como a quantidade de poder atribuída ao órgão, tá? Então, quem tem a competência é o órgão, é o juízo, tá? E aí, dentro desse sistema de distribuição de competência, a própria Constituição começa dividindo essa competência jurisdicional. Então, é uma forma de organizar dentro do Poder Judiciário quem vai ter competência jurisdicional, tá? E aí, como nós já estudamos jurisdição, vocês não podem ter aquela falsa ideia de que jurisdição é algo territorial, né? Como geralmente acontece nos filmes americanos, né? Aqui é a minha jurisdição. Não é esse o sentido. Aqui a competência ela vem para complementar aquela ideia de jurisdição, tá? Atribuindo poderes aos órgãos para que assim, de uma forma organizada, o Poder Judiciário possa dividir as tarefas dentro dessa divisão de competência. E aí, dito isso, competência sendo uma quantidade de poder atribuída ao órgão, nós temos, dentro dessa linha temporal, nós temos algumas normas fundamentais, né? Quando nós falamos de normas fundamentais, eu até antecipei que a competência, o estudo da competência tem normas, princípios específicos da própria competência, ok? Então, dentro desse sistema, nós temos alguns princípios relacionados à competência, e aí a gente vai falar um pouco sobre eles, né? E aí eu até já adiantei aqui que geralmente, quando nós falamos de juiz natural, geralmente se fala lá nas normas fundamentais do processo. Nós tivemos uma aula de normas fundamentais e eu falei que, em relação ao juiz natural, a gente ia falar de juiz natural quando estivéssemos falando de competência. Beleza? Aí tem até...
Eu só vou fazer uma complementação, já que você vai sair da conceituação. Eu só faço um adendo no meu jeito de explicar competência. Eu digo que existe a jurisdição, como você disse, a jurisdição, e para mim, jurisdição é autoridade. Alguém terá autoridade sobre uma outra pessoa. E aí, a jurisdição jurisdicional do poder estatal aqui é uma autoridade constitucional, ou seja, o pacto constitucional confere a um poder estatal o exercício da jurisdição. E aí, jurisdição aqui, ela é, pelo artigo 16, exercida pelo poder estatal, pelo poder que vai ser chamado de judiciário. E aí eu digo, competência é repartição de jurisdição, ou seja, para que o Estado esteja em todos os lugares do Brasil, podendo julgar todas as pessoas e todas as matérias, ele tem que se subdividir. E aí a principal questão que eu para ficar mais fácil para quem entende aqui é repartição de jurisdição. A jurisdição é uma só que nós temos que repartir. E aí terão critérios de repartição. Não é somente a jurisdição territorial, que é mais simples de a gente poder entender, mas é também uma jurisdição material, funcional e em relação às pessoas em juízo. Mas é repartição de jurisdição, é dar as tarefas. E aí eu uso um exemplo bem básico aqui, né? O aluno, quando entra na faculdade de Direito, ele vai ter uma repartição de matérias, que não deixa de ser uma repartição de competência material. Ou seja, por mais que o professor Marcos seja ótimo em processo penal, em processo de trabalho e tudo mais, eu não tenho essa competência. Então, eu não falo sobre aquilo que não seja processo civil. E aí terão outros professores em relação a isso. Então, para mim, para ficar mais fácil assim, grudar na mente do aluno, é repartição de jurisdição. Reparte-se em pequenas jurisdições para que, especialmente, alguns possam exercer melhor do que os outros. É óbvio que, fazendo aqui uma complementação, né, desse conceito de competência e lembrando sempre que competência, como já foi dito, é do juízo, né, é do órgão e não da pessoa em si. Né? Só essa complementação do conceito para a gente poder passar para os princípios, né? Os princípios em relação à competência. Vamos fazer um bate-volta aqui em relação aos princípios. Te dou a palavra para falar de juiz natural, depois eu falo de tipicidade. O juiz natural aqui, o princípio do juiz natural, ele é ao mesmo tempo de competência e ao mesmo tempo da jurisdição. Ou seja, deverá ter aqui um juízo dentro dessa repartição que se faz da jurisdição, um juízo que naturalmente seja aquele atribuído por lei para julgar aquela causa. É óbvio que mais para frente, quando a gente falar de outros aspectos de competência, isso complica um pouco. Concorrente, nós temos vários juízos naturais ali, né? Mas sempre a norma vai atribuir um juízo correto para determinada situação, quando a gente pensar as pessoas, quando a gente pensar a matéria, quando a gente pensar o território. E aí, sendo esse o juízo, eu não posso entrar em outro juízo, justamente porque aquele é o juízo natural determinado tipicamente para julgar a ação. Então, toda ação, toda pessoa, toda a relação jurídica que vai ser posta para o judiciário terá um juízo natural específico. E você não pode sair desse juízo natural. Então, seria essa a minha conceituação. Até porque o juiz natural é justamente a norma que estrutura, né, o sistema de competência jurisdicional. Então, e aí o próximo... Então, falamos então sobre juiz natural. Depois eu vou disponibilizar aí para vocês o material escrito, tá? E uma atividade também para vocês. Próximo princípio é o princípio da tipicidade da competência, né? Sempre quando eu gosto de falar, quando eu digo que algo é típico, é só você lembrar lá do direito penal, e geralmente os alunos gostam mais de direito penal, né? Pensam que
Na faculdade de Ele direito não penal é sabe uma o que coisa. perde, né? Na faculdade direito penal é uma coisa maravilhosa, né? Mas quando vai para a realidade mesmo, percebe que você tem que ter mais conhecimento de processo do que, de fato, do direito material, do direito penal. Mas sempre quando a gente fala de que algo é típico, é porque está previsto em lei, é só você lembrar dos elementos do crime. Olha aí o professor Henrique Mouta. Então é só lembrar, né? Crime é fato típico, antijurídico, culpável, fato típico, tem que estar previsto em lei. Toda vez que eu falar de tipicidade, então, é só vocês associarem essa questão de tipicidade com algo que está previsto em lei, tá? Então, a competência, né? Toda essa distribuição de competência, distribuição, repartição da jurisdição, ela tem que estar prevista em lei, tá? É uma norma fundamental, justamente o que fundamenta essa exigência é o próprio Estado, né? A noção de Estado democrático de direito, né? Até porque você não vai ser permitida aí a criação, por exemplo, de tribunais de exceção, justamente porque essa repartição de competência tem que estar previamente prevista em lei. E aí, dentro dessa legislação, você vai ter a distribuição de poderes que vão ser atribuídos aos órgãos. E aí, como o professor Vinícius falou, né, você começa uma divisão para organizar, né, no caso aí das disciplinas, né? Então, começa com poder, justiça do trabalho, e aí você tem essa divisão de competência. Então, processos que envolvam questões trabalhistas vão naturalmente para a justiça do trabalho. Questões que envolvam direito eleitoral vão, então, para a justiça eleitoral e assim sucessivamente na questão do direito. E aí, você trazendo para a Justiça Federal, questões de Justiça Federal. Mais à frente a gente vai estudar essa repartição específica de competência, né? E aí, Justiça Estadual, e aí dentro da Justiça Estadual você tem outras subdivisões, varas cíveis, varas criminais, aqui no Acre, varas de órfãos e sucessões, vara da Fazenda Pública para julgar causas do Estado, vara de família para julgar casos de família. Tudo isso está relacionado com essa ideia de divisão de competência. Mas isso só é permitido por quê? Porque está previsto em lei, tá? Então a tipicidade da competência seria mais ou menos isso, tem que estar previsto em lei. É bem simples, tá, pessoal? É bem simples, é bem tranquilo. E aí o próximo princípio que eu coloco aqui no material que fiz é o da indisponibilidade, Vinícius. A indisponibilidade da competência aqui é que justamente as competências, por serem típicas, né, por serem aqui estipuladas em lei, o juiz não tem a disponibilidade da fixação de competência, ou seja, ele não pode dispor disso. Né? É óbvio que mais para frente a gente começa falando da indisponibilidade, aqui pela impossibilidade de deixar de julgar, não se pode deixar de julgar, não pode declinar da jurisdição e não pode aqui deixar de julgar quando ele detém a competência. Então, quando um órgão detém a competência, ele não pode deixar de usar a competência. É óbvio que isso mais para frente, quando você for falar das repartições de competência territoriais, ele vai ter ali uma prorrogação de competência e tudo mais. Mas, de um modo geral, principalmente na material em relação às pessoas, ele não pode deixar de julgar, então ele não pode deixar de exercer a jurisdição se ele é o juiz natural, se ele é o juiz competente para isso. Então, a competência é indisponível diante do próprio órgão aqui. Então, essa é a explicação que eu dou em relação à indisponibilidade de competência. Uma vez fixada em lei pela tipicidade, quando o órgão se declara competente, ele não pode deixar de exercer o julgamento, a jurisdição e tudo mais. Eu sempre gosto de dar um exemplo aqui, muito emblemático aqui no Acre, de um processo, né, eu sempre falo, nenhum juiz do Brasil iria querer julgar esse processo, que foi o processo da Telex Free. Né? Então, nós tivemos um órgão competente para julgar, depois daquela distribuição,
que foi a segunda vara civil aqui da comarca de Rio Branco. E aí a juíza, esse processo, ele praticamente inviabilizou o trabalho da vara, né? Você tinha milhares de pessoas no Brasil inteiro ligando, tentando, tumultuando o processo. É um processo complexo, né? E aí ela sofreu várias ameaças também dos investidores, né? Porque bloqueou os valores. E isso, nenhum juiz iria querer julgar um processo desse, né? Mas ele não pode transferir esse processo. Eu não gosto, eu não quero julgar esse tipo de processo, eu vou transferir para outra vara. Não pode, justamente por causa desse princípio da indisponibilidade. Aí o próximo, que aqui eu até coloco como se fosse uma regra, né? Que é a regra da competência, né? O que seria a regra da competência? Imagine um juiz que seja um juiz do trabalho, por exemplo, e ele recebe um processo, recebe uma petição, e aí na análise da petição ele percebe que ele não é competente para julgar, porque aquilo que está narrado não é uma causa trabalhista, é uma causa civil. Então, quando eu falo de competência, o princípio é assim: competência traz competência. É a competência que o juiz tem de analisar a sua própria competência, tá? Competência, quando eu falo competência jurisdicional. Então, essa análise ele vai poder fazer. E ele vai decidir, olha, eu não tenho essa competência, né? Porque essa causa é uma causa civil, não é uma causa trabalhista. Então, eu vou declinar a competência. Então, essa regra da competência é isso. Mesmo que ele não seja competente para julgar o processo, porque ele é um juiz do trabalho e não um juiz de vara civil, ele vai ter essa mínima competência para dizer, olha, eu não sou competente, então eu estou enviando esse processo para o juiz competente. Sempre que o juiz analisa a petição inicial, ele faz uma análise de competência, que aí é justamente a competência. Então, sempre, por mais que o juiz fale, defiro a inicial, ele falou defiro a inicial, ele deferiu a inicial porque ele é competente para isso. Só que ele não precisa dizer claramente que ele é competente, porque ao definir a inicial, implicitamente ele está se declarando competente. A regra da competência, ou o princípio da competência, é justamente porque no código anterior, e nesse nem tanto, os atos do juiz incompetente eram nulos, né? Então, as decisões do juiz incompetente eram nulas. E aí, como você tinha uma decisão que o juiz declarava-se incompetente, e ela seria também nula, né? Então, nesse código, o juiz incompetente, as decisões podem ser aqui confirmadas pelo juiz competente, né? Então, ela vai passar por um juízo ali de confirmação e tudo mais. Mas a decisão que ele deu, que ele se declara incompetente, essa decisão é válida. Por quê? Porque todo juízo tem uma competência mínima para analisar a própria competência, mesmo que ele chegue na conclusão de ser incompetente. É óbvio que não tem como explicar esse princípio sem a gente falar a palavra competência várias vezes aqui. Mas é isso, uma competência mínima para que o juízo possa analisar a sua própria competência, mesmo que seja para ele dizer que ele é incompetente e essa decisão ser válida aqui, né? Então, eu acho que esse princípio é a base para poder entender o mundo da competência. E aí, passada essa parte de normas fundamentais, a gente começa, então, a trabalhar distribuição da competência. Então, como que isso vai ser organizado? Eu ainda, nas normas fundamentais da competência, eu acrescento uma aqui, que é a perpetuação da competência, né? Que tem a ver com a disponibilidade da competência, mas a perpetuação da competência aqui, que é justamente que, uma vez fixada a competência, e isso está lá no artigo 43, uma vez fixada a competência pelo registro ou distribuição,
todas as causas posteriores ali serão, as modificações de Estado, juiz e tudo mais, serão irrelevantes para a fixação da competência. E aí, a partir dali, perpetua-se a competência, aquela vara sendo competente para a ação, para o cumprimento de sentença e tudo mais, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Da Daiane. Se ele não se declarar incompetente, a parte pode requerer? São duas situações, né? Duas situações quando a gente estiver falando sobre competência absoluta e relativa, isso vai ser bem respondido. Mas são dois tipos de incompetência, né? A relativa e a absoluta. E no momento correto a gente vai entender melhor isso. O lance aqui é o seguinte, em relação à incompetência relativa, nós temos um momento processual correto, né? Que é o momento da resposta do réu. Então, o momento que o réu vem, só pode ser alegado pelo réu, logicamente, e na resposta do réu, normalmente na contestação, né? Que é a grande resposta do réu hoje em dia, isso tem que ser feita a arguição de incompetência relativa sob pena de preclusão, né? Como se ele estivesse concordando com aquela incompetência relativa, e aí seria o caso de permanecer ali competente. No caso da incompetência absoluta, por ser uma matéria de ordem pública, ela pode ser conhecida de ofício. Se não for conhecida de ofício, o réu também poderá arguir a qualquer tempo, assim, né? Existem alguns doutrinadores que entendem que não é tão a qualquer tempo assim, né? Que geralmente quando a gente fala de matéria de ordem pública, é cognoscível ex officio a qualquer tempo e grau de jurisdição. Mas tem gente que utiliza isso de má fé para fazer o processo chegar até os tribunais superiores, para poder alegar isso nos tribunais superiores. Então, tem gente defendendo aí, inclusive o professor Fred defende isso, né? Que teria também preclusão para matérias de ordem pública. O STJ fala sobre isso, né? O STJ agora sobre o autor, Vinícius, o que tu acha? O autor alegar incompetência absoluta, ele confessar que ele errou, será que pode? Não, eu acho que pode. Só vem uma multa por litigância má-fé aí na boa, né? Né? Eu acho que pode, sem nenhum problema. Pode. Porque, eu acho que na incompetência relativa, eu acho que ele não pode, o autor. Porque ele implicitamente está abrindo mão. Então seria um caso de proibição de comportamento contraditório, né? O venir contra facto próprio. Eu entendo que... Agora, na absoluta... Na absoluta ele pode também, né? Só que ele vai ter causado ali o erro, né? Ele causou esse erro em relação à incompetência absoluta. Se ele percebe o erro, ao perceber esse erro aqui, ele mesmo pode suscitar isso, só que ele vai arcar com isso, né? Então, ele vai ter, se houve algum prejuízo monetário ali e tudo mais, ele pode arcar com esse erro aqui e tudo mais, né? Então, ele pode ser multado. Aqui no REC tem uma questão que gera muita dúvida, que é a questão do representante comercial, né? Tem gente que entende que ele poderia ter vínculo empregatício, e aí a juíza na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho entende que não é competente, vai para a Justiça Civil. Aqui no REC tem muito disso. E aí, falando nessa questão de distribuição da competência, tudo começa na Constituição, quando ela cria 5 justiças, né? A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, Eleitoral e a Justiça Estadual. E aí, dentro dessa distribuição de competência feita pela Constituição, você vai ter outras distribuições de competência feitas pela lei, né? Então, a lei vai criar a competência. Mas tudo começa na Constituição. Então, a Constituição, ela cria essas 5 justiças, né? E aí percebam que nós temos 3 justiças que são especializadas, que é a militar, a eleitoral e a do trabalho. E nós temos 2 justiças, que é a federal e a estadual, que são como se fossem genéricas, gerais, né? E aí, dentro dessa ideia de justiça geral, como que você vai analisar? Porque toda essa análise é feita, inclusive para efeito de prova, né? Você vai fazer uma prova da OAB, a primeira coisa que você tem que saber é para onde vai o processo, né? Se vai para a Justiça Federal, se vai para a Justiça Estadual, se vai para a Justiça Eleitoral, do Trabalho. Então,
na prática também. Então, você tem que ter essa análise prévia. O que eu sempre digo é o seguinte: questões de direito eleitoral são fáceis de você saber que vai para a Justiça Eleitoral. Questões militares vão para a Justiça Militar. Questões envolvendo direito do trabalho vão para a Justiça do Trabalho. E aí tem uma técnica muito interessante em relação às justiças gerais, digamos assim. Basta que você faça uma análise do artigo 109 da Constituição, que determina a competência da Justiça Federal. E aí, dentro daquele artigo 109, é um rol exemplificativo, né, Vinícius? Exemplificativo, né? O rol, mas a análise primária que você tem que fazer é do artigo 109. Pega o artigo 109. Se a situação posta não se enquadra no artigo 109, provavelmente vai ser para a Justiça Estadual. Por quê? Porque a Justiça Estadual é o que nós chamamos de justiça residual. Tá? Então, o que não vai para as outras 4 sobra para a Justiça Estadual. É por isso, inclusive, que a Justiça Estadual tem o maior número de processos. Né? E eu acho muito importante fazer essa conceituação, né? Nós temos as espécies de competência estipuladas por especificação. Sempre vai ter uma competência estipulada por especificação. E aí sempre sobrará uma que será residual, né? Então sempre terá, em qualquer divisão de competência, alguém que vai ter que julgar o resto. Alguém que vai ter que julgar o resto aqui. E isso, na primeira análise que foi feita pelo professor Marcos, ele coloca aqui que existe 5 tipos de divisões de tribunais, 3 especializados materiais, eleitoral, militar e do trabalho, um especializado pela Fazenda Pública, a própria União, e o resto é a Justiça Estadual. Aí, então, a Justiça Estadual ela é residual. Mas não decorem, e aí é uma dica minha, não decorem que a Justiça Estadual sempre será residual. Por quê? Porque dentro da Justiça Estadual também tem divisões. Né? Como assim? Por exemplo, em Porto Velho tem 4 varas de família, 1 vara de infância, 2 de fazenda pública, 1 de execuções fiscais e 10 varas cíveis. 10 varas cíveis? As de fazenda, 10 varas cíveis. Aí, vocês têm quantos habitantes aí? A gente tem 500 mil, né? Uns 500 mil, mais ou menos. Né? Então, são 10 varas cíveis, 4 de família, 1 de infância, 2 de fazenda pública e 1 de execução fiscal. Então, todas essas, fazenda pública, infância, família e execução fiscal, são competências específicas, no regimento do tribunal, na organização do tribunal, tem isso. E as 10 varas cíveis, elas são de competência o quê? Residual. Tudo aquilo que as específicas não julgam, na área civil, vai para a vara civil. Né? Mas, por exemplo... No criminal é assim também. No criminal é assim. Aqui no Acre nós temos uma vara de organização criminosa, uma vara de tóxico, acho que não tem mais, de drogas, mas tem a vara de organização criminosa. E tem os juizados especiais criminais, mas tem a vara de organização criminosa. Então, tudo que é de organização criminosa vai para ela. O que não for, os outros crimes vão para as varas criminais comuns. Essa distribuição, ela é uma distribuição... Mas aí, por exemplo, em Ariquemes, uma cidade do interior de Rondônia aqui, tem 4 varas cíveis. E essas varas cíveis... Ariquemes tem 4 varas... Mas vocês estão bem demais, né? Depois vocês reclamam de demora de... Aqui são 5 varas cíveis em Rio Branco. Não, mas não tem vara de família aí? Tem 3 varas de família. A gente tem mais habitantes aqui do que vocês. Não, mas em Ariquemes são 4 varas cíveis. Aí lá, as varas cíveis Cruzeiro são do Sul tudo. Cruzeiro do Sul, acho que é 1 vara cível só. Não, mas aí eu digo, em Ariquemes são 4 varas cíveis e essa cível julga direito de família, julga fazenda pública, julga tudo. É uma vara cível genérica. Então, tudo que for matéria cível vai ser ali para a vara cível. Então, lá em Ariquemes são 4 varas puramente cíveis. Ao invés deles colocarem 2 cíveis, uma de fazenda pública e uma de família, por exemplo, que daria, eles preferem ali 4 varas cíveis ali. Então, isso depende da própria organização judiciária.
E aí eu faço uma classificação que eu acho a mais importante, né, que para o aluno começar a entender é a divisão entre competência de foro e a competência de juízo, né? Porque a divisão de competência de foro nós temos 27 tribunais estaduais, nós temos 5 tribunais regionais federais. Então, nós já temos aqui as próprias jurisdições estaduais e jurisdições federais que se subdividem. Aí, quando a gente pega um tribunal como o de Rondônia, ele se subdividirá em comarcas, em foros. E aí você, quando for entrar com a ação, vai ter que escolher. Eu vou entrar com a ação em Porto Velho, vou ter que entrar com a ação em Ariquemes, ou até vou ter que entrar com a ação em Rio Branco, que eu uso muito o exemplo de Rio Branco nas minhas aulas. Isso é competência de foro. Dentro do foro, nós vamos ter as divisões entre varas. As varas têm a mesma competência de foro. O que fará com que uma vara seja competente ou não é a competência da distribuição, porque elas não podem julgar tudo ao mesmo tempo, um juiz não pode julgar tudo ao mesmo tempo, então nós temos a competência de juízo. A do foro, quem que escolhe? O autor. O autor protocola a ação em Porto Velho. Mas a de juízo, quem escolhe é a distribuição. Aí caiu para a primeira vara civil, caiu para a 10ª vara civil, isso é competência de juízo. E aí que nasce a perpetuação da competência, porque o código não vai falar isso é de uma vara, isso é de outra. O código fala isso é de uma cidade, isso é de outra. Isso é do domicílio do réu, do autor, e assim vai. Competência de foro. Depois que você entra com a ação, é fixada a competência de juízo. E aí tem a perpetuação da competência em relação a essa competência de juízo aqui, né? A minha contribuição, né, sobre essa divisão. E aí é importante a gente saber qual é o momento que é fixada essa competência, né? No código passado, tinha muita confusão em relação a isso. Lucas, vai para o YouTube, tá? Vai para o YouTube. Eu vou colocar essa aula no YouTube. Vou salvar e vou colocar no YouTube, para ficar tranquilo. O código novo, né, que ainda é novo, que é, na época que eu estudava, que não faz tanto tempo assim, ainda chamavam de novo Código Civil. Então eu vou continuar chamando de novo CPC aí por alguns anos. Tá? O código, ele no artigo 43, né? No artigo 43 ele determina ali o momento de fixação da competência. Então determina se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. O momento que você protocola. Eu acho que o legislador, quando ele foi escrever esse artigo, ele estava pensando no PJE. Por quê? O PJE, quando você distribui a ação, quando você protocola, clica lá no botãozinho protocolar, ele já te informa qual é o órgão competente, né? Não sei se aí em Rondônia é assim, mas no PJE aqui do Acre, e às vezes ele já até marca audiência. O problema aqui no Acre é o seguinte, a Justiça Federal usa o PJE, a Justiça do Trabalho usa o PJE, mas a Justiça Estadual usa o ESAGE, né? E o ESAGE ele precisa de um comando humano para distribuir o processo, né? Esse comando humano, às vezes você protocola uma petição inicial e demora uma semana para ela ser distribuída, porque você precisa de uma pessoa, um funcionário público, para ficar lá, clicando lá, distribuir, né? E esse serviço é um serviço muito difícil, clicar e distribuir, né? E aí, às vezes demora uma semana. Mas aquele momento de protocolo, né, vai ficar salvo lá o momento, até para fins de prescrição, inclusive. E aí, no momento da distribuição, fixada a competência. Então, foi para a 2ª vara civil, vai ficar na 2ª vara civil. Você pode odiar. Aqui no Acre nós temos a 3ª vara, que é a vara problemática aqui do Estado, né? E quando cai lá, não tem choro, né? Não adianta, né? Então, esse é o momento para se fixar a competência. É lógico que em comarcas aqui no Acre é muito comum, comarcas de vara única, você já sabe, né, de forma antecipada quem vai ser o órgão competente, porque só existe uma vara para julgar tudo. Tá? E aí o 43 ele continua, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterar a competência absoluta. Então,
Não importa se as partes mudaram de endereço, por exemplo, o processo vai continuar lá, tá? Salvo se aquele órgão for suprimido, e aí vai ser redistribuído, ou se for alterada a competência absoluta, nós vamos ver mais à frente que essa competência absoluta ela só pode ser alterada aí por lei. Apesar de que o STJ, né? O STJ tem aceitado, Vinícius, não sei se tu chegou a ver, aceitado a mudança quando envolve menor. A mudança do órgão jurisdicional quando envolve menor. Eu até coloco no material, não tá mais, acho que está mais à frente aí, o julgado do STJ que determina aí a redistribuição do processo quando envolve menor e menor muda de endereço de comarca, né, às vezes de estado, e aí redistribui. Mas é uma decisão do STJ, não é uma decisão que vincula, mas é uma decisão paradigmática e uma decisão importante. E aí, essa é a regra, né? Essa é a regra. A regra que nós não teremos alteração. E aí nós temos as duas exceções que a própria lei traz, né? Que é a supressão do órgão judiciário e a alteração da competência absoluta. Nós tivemos um caso muito famoso dessa alteração da competência absoluta, que foi o caso da Justiça do Trabalho ser competente para julgar dano moral, né? Antigamente não podia, a Justiça do Trabalho não julgava dano moral. E aí tudo que era relacionado a dano moral você tinha que cobrar na vara civil. Depois do julgamento do STF, mudou a competência, não foi? E aí os juízes vários processos que estavam na vara civil foram transferidos. Os juízes do trabalho odiaram isso aí, né? Tiveram que trabalhar mais. Eu sempre faço um adendo aqui ao artigo 43, que é o quê? Como ele perpetua a jurisdição, né, então, no momento do protocolo, do registro, da distribuição, é o momento que fixa a competência. Aí sempre tem algum aluno que fala assim, mas e depois, se o juiz for incompetente? Aí que eu faço um adendo bem importante. Ele fixa a competência, se o juiz não for competente. Obviamente que se depois a gente perceber que o juiz é incompetente, ele muda a competência por causa da incompetência. Então ele não vai perpetuar em juiz incompetente. Exatamente, não vai perpetuar no juiz o incompetente. E não só isso, depois que deve ter alguma aula sobre modificação de competência por causa de conexão e tudo mais, essa modificação também é buscando o juiz que já era competente, que deveria ser analisado antes. Então, não é essa modificação por incompetência aqui e tudo mais, né? Então, é só um adendo que eu faço e tudo mais. Só para lembrar, tá, pessoal? Quando eu falei de STF, na verdade tinha uma súmula, mas a redistribuição da competência da Justiça Civil para a Justiça do Trabalho foi na emenda 45, tá? A emenda constitucional 45, que reformou o Poder Judiciário, disse que a Justiça do Trabalho tinha competência para julgar dano moral relativo aos ocorridos na relação de emprego. Então, antigamente, a Justiça do Trabalho não julgava esse tipo de situação. Então, os processos que ainda não haviam sido julgados na Justiça Civil foram todos redistribuídos para a Justiça do Trabalho. Tá? E aí, já avançando aqui, até para a gente finalizar, vamos finalizar com competência originária e derivada. Competência originária e derivada. Quer fazer as 11, Vinícius? Competência originária, eu gosto sempre de falar o seguinte, quando você não sabe ou tem dúvidas, tente olhar a palavra, que às vezes a semântica vai te dizer a resposta. Originário é onde começa. Então, a competência originária é aquela para processar e julgar a causa pela primeira vez. A origem do processo. A origem do processo nós chamamos de competência originária. Vem de origem. Tá? A derivada, geralmente atribuída a questões recursais. Né? Então, originária, origem, derivada, recursal. Então, competência recursal, que em regra é a competência do tribunal para julgar
recursos. Então, competência originária é a competência para você julgar o processo pela primeira vez, onde o processo começa, a origem do processo, e a competência derivada é a competência recursal, e aí, em regra, vai ser uma competência de tribunais. O que pega aqui, geralmente, quando as provas cobram esse tema, elas vão cobrar quando que o juiz de primeira instância tem competência derivada e quando que o tribunal tem competência originária, não é isso, Vinícius? O tribunal pode ter competência originária em 3 situações, né? O tribunal é feito para a competência derivada, para uma jurisdição revisional, mas o tribunal pode ter ações em que a natureza da ação seja específica, um exemplo, ação rescisória e tudo mais, né? Homologação de sentença estrangeira. Aí pode ter uma competência originária de um tribunal quando o ato que está sendo discutido, o objeto do processo, é por um cargo específico, aí esse cargo, como, por exemplo, o ato de um secretário de Estado em Rondônia é por mandado de segurança diretamente no tribunal, aí essa competência, esse mandado de segurança começa no tribunal, origina-se no tribunal, e a terceira é o tal do foro privilegiado, que é muito mais afeta a matéria penal, mas também é uma competência originária de um tribunal, julga-se por causa da pessoa que tem um cargo, mas não é o ato do cargo que está sendo julgado, mas o ato da pessoa, e o cargo protege essa pessoa em si. E aí a ação começa no tribunal, petição inicial no tribunal, e o tribunal atua como se fosse uma vara, o tribunal atua ali, só vai ter uma diferença, não vai ter sentença por um juízo, vai ter um acórdão entre todos aqui. Mas essa é a competência originária dos tribunais. Então, o juiz só teria uma competência que seria assim, derivada, né, o juiz de primeiro grau, se a gente entender que nos embargos de declaração ele estaria revendo a decisão ali, né? Então, ali seria... Seria esse o caso. Ou então quando ele fizesse o juízo de retratação na apelação e no agravo de instrumento, seria uma competência derivada, mas aí não é bem isso, né? Não, eu acho que se encaixa mais no caso dos embargos de declaração, né? Porque se a competência derivada é a competência recursal, os embargos de declaração, em tese, ele está julgando um recurso, né? Só que é um recurso contra a própria decisão dele. Né? Então, mas essa questão que o professor Vinícius falou aí sobre secretário de Estado e tudo, a gente vai estudar ainda, tá? Nos critério objetivo, funcional, territorial, e aí vocês vão entender que algumas pessoas, a depender do cargo que ela ocupa, ou o órgão envolvido, a justiça competente vai ser a mesma, ou o grau de jurisdição vai ser o diferente, tá? E só lembrando, competência originária e derivada são exemplos de competência absoluta. Na próxima aula a gente vai começar falando sobre competência absoluta e relativa, tá? Mas já vão anotando aí, já vão colocando, eu vou passar o material para vocês, mas já vão fazendo essa análise de competência absoluta. É aquela que não pode ser alterada. Certo? É isso, Vinícius. Mais alguma coisa para... Somente isso, né? Vamos seguindo aí. Foi bem prático, rápido, né? A gente também tem uma limitação nessa temporal. Quarentena aí, a gente vai tendo que dar aula online, né? Então, vamos fazer com que os nossos alunos tenham diferentes modos, né? No sistema das faculdades, bem como também nessa possibilidade do YouTube, da live, no Instagram. E é sempre um prazer poder falar com todo mundo do Acre aí. Um abraço para vocês que ainda estão às 17h54, né? Ainda estão uma hora a menos aqui. Um abraço a todos. Sigam o meu Instagram, quem nos segue. E o pessoal de Rondônia, siga o Instagram do professor Marcos também, né? Um abraço a todos aqui. Eu dou meu adeus aqui, que eu vou começar uma aula daqui a pouco agora, né?
E aí, Vinícius, vamos marcar para você vir aqui, tá? Quando passar essa pandemia, vamos organizar Depois um de curso. passar tudo ainda, né? Não, de Depois que passar tudo, passar, porque aqui no Acre a gente está. Aí em Rondônia tem quantos casos? olha, são 9 confirmados e um morto, né? Um quê? Então, um que morreu já, Ah, um né? morreu? O Ah, aí não, teve morte, aqui não. Aqui tem 43, salvo engano, mas não morreu ninguém não ainda. aqui já morreu um já, né? Mas só se descobriu depois. A pessoa tinha feito o exame, mas só se descobriu depois que ela já morreu já, porque demorou a chegar o, Puta merda. o, os kits e tudo mais, aí que foram fazer o exame dela, mas já tinha morrido. Aí já contabilizou como os dois ao mesmo tempo aqui. Aqui nós 9 casos. ficamos. Aqui nós ficamos 4 dias sem exame. E Né? aí, E aí a Luana confirma aqui para mim 9 casos e um óbito aqui em 9 casos em Rondônia. óbito. Né? 9 casos e um óbito. Mas é porque o Mas, pessoal do Acre viaja mais, né? Aí tem mais gente, né? O não, pessoal do Acre tem não, o acriano gosta de viajar, o acriano gosta de viajar mesmo. Mas tu não pode nem falar, né, Vinícius? Tu viaja toda semana. Então, E eu não estou mais viajando, né? Eu cancelei todas as minhas passagens até o agosto, ia ter as jornadas de processo civil, foram FPPC, FPPC foi cancelar, foi suspensa, as jornadas foram adiadas, então tudo isso estamos aí em stand-by, né? Esperando. O eu, Fórum Amazônico agora deve pois ser é. adiado também, né? Então tudo em Eu acho que stand-by. a tua esposa deve estar achando estranho, né? Tu tanto tempo em casa. Acho que isso não É, acontece nos últimos 5 anos. mas é bom também, é bom, é bom. Só os animais aqui falam assim, por que vocês não saem mais de casa, né? Os gatos olham aqui e falam assim, esse povo está morando na nossa casa aqui, né? Está ficando mais tempo do que o desejado. Mas, gente, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui e até a próxima, tá? Muito Valeu, obrigado, Marcos. Vinícius. Valeu, valeu. Muito obrigado. Valeu, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos aí, beleza? Qualquer dúvida, eu vou colocar essa aula. Daqui a pouquinho ela vai estar no YouTube, tá? Daqui a pouquinho ela vai estar no YouTube e eu vou passar também o material para as turmas, beleza? Valeu, falou.